Larry McNabney era a personificação do sucesso extravagante no oeste americano. Nascido em Indiana, ele construiu uma carreira de prestígio como advogado de danos pessoais, tornando-se uma figura onipresente em Sacramento e Las Vegas, por meio de comerciais de TV dinâmicos, onde sempre aparecia acompanhado de sua maior paixão, cavalos. Flamboyant e carismático, Larry cultivava uma imagem de cowboy moderno e comandava uma banca de advocacia que, em seu auge, rendia centenas de milhares de dólares mensalmente. Apesar de sua vida profissional brilhante, ele enfrentava demônios internos relacionados ao alcoolismo, que frequentemente o levavam a desaparecimentos temporários, seguidos por retornos súbitos. Entretanto, em setembro de 2001, após uma competição de cavalos no sul da Califórnia, o sumiço de Larry tornou-se permanente. Enquanto funcionários e familiares recebiam desculpas vagas sobre viagens de golfe ou retiros espirituais, o tempo passava sem que o advogado fosse visto. O mistério só começaria a ser desvendado 5 meses depois, em um cenário desolador. Em fevereiro de 2002, em um vinhedo isolado no condado de San Joaquim, trabalhadores rurais notaram algo perturbador que atraía os abutres, dando início a uma das investigações mais bizarras e cheias de camadas da história criminal recente. O que parecia ser apenas o desaparecimento de um homem de negócios revelaria uma rede de identidades falsas, traição e um crime executado com precisão cirúrgica. Em um dia de inverno marcado pelo frio característico do mês de fevereiro do ano de 2002, o cenário pacato de um vinhedo localizado em Linden, no condado de San Joaquim, foi interrompido por uma descoberta macabra. Trabalhadores rurais que realizavam suas atividades habituais notaram algo incomum no céu. Um grupo de urubus circulava insistentemente sobre uma seção específica da plantação de uvas. Movido pela curiosidade e por um pressentimento estranho, um dos funcionários decidiu se aproximar do local onde as aves se concentravam e se deparou com uma visão perturbadora que parecia saída de um filme de terror. No meio da terra, o que parecia ser uma perna humana projetava-se para fora do solo, criando uma cena sombria e silenciosa. Ao chegarem ao local, os oficiais da polícia e os investigadores confirmaram a gravidade da situação ao encontrarem um pé e parte da canela expostos acima de uma cova rasa. A análise inicial da cena revelou detalhes sobre a natureza da ocultação. Havia um efeito de monte na terra, uma elevação que indicava o volume de um corpo humano enterrado apressadamente, sem qualquer cuidado ou profundidade adequada. A equipe de especialistas, liderada pela patologista forense doutora Terry Haddix e pelo Dr. Roger Lines, iniciou o delicado processo de exumação sob protocolos rígidos para não contaminar possíveis evidências menores, como fibras ou pelos. Com a remoção cuidadosa das camadas de terra, o cadáver foi totalmente revelado, tratando-se de um homem branco com aproximadamente 50 anos de idade. O corpo estava posicionado de face para cima, em uma postura que os investigadores descreveram como aninhada ou em posição de berço dentro da vala. A condição do terreno abaixo do indivíduo era particularmente reveladora para a perícia. O solo apresentava uma coloração escura e uma consistência de massa oleosa. Esse fenômeno era o resultado direto da drenagem de fluidos corporais após a morte. Um processo natural de decomposição em que os vasos sanguíneos se rompem e liberam um líquido de aparência sangrenta, conhecido tecnicamente como fluido de purga. Apesar dessa drenagem e da ação de animais carniceiros na perna que ficou exposta, o restante do corpo permanecia curiosamente intacto, sem grandes distorções faciais ou danos profundos nos tecidos moles. A vítima por trás dessa descoberta era Larry McNabney, um advogado de defesa criminal extremamente bem-sucedido e uma figura pública bastante conhecida em Sacramento e Las Vegas. Nascido no dia 19 de dezembro de 1948, na cidade de Muncie, Indiana, Larry mudou-se para o oeste e construiu uma carreira sólida e lucrativa. Ele era o proprietário e operador de um escritório de advocacia rentável, que em seus melhores momentos
gerava um faturamento mensal superior a $100.000, chegando a alcançar a marca de $300.000 por mês em períodos de pico. Larry não era apenas um advogado. Ele era um comunicador habilidoso que cultivava uma imagem de cowboy dinâmico e carismático para atrair clientes. O advogado frequentemente aparecia em comerciais de televisão e em outdoors, sempre utilizando cavalos em suas peças publicitárias para reforçar seu estilo de vida no circuito hípico. Seu bordão comercial era direto e memorável. "Eu sou Larry McNabney. Apenas me ligue." Além dos tribunais, sua grande paixão era a criação e competição de cavalos de quarto de milha, esporte no qual ele se destacava tanto que chegou a ser cotado para o título de estreante do ano. Larry era descrito por amigos e colegas como um homem de uma generosidade quase sem limites, alguém que gostava de pagar as contas de todos nas saídas sociais e que afirmava frequentemente que o dinheiro dos amigos não valia na presença dele. No entanto, por trás da fachada de sucesso e carisma, Larry McNabney enfrentava lutas pessoais intensas e um histórico de vida complexo. Ele havia passado por 5 casamentos ao longo de sua vida e sofria com batalhas intermitentes contra o alcoolismo e o vício em drogas. Seus problemas com a bebida eram tão profundos que não era incomum que ele desaparecesse por dias ou até semanas inteiras, isolando-se durante crises de vício antes de retornar e tentar retomar sua vida normal. Esse comportamento errático foi um fator crucial que, inicialmente, acabou mascarando sua ausência definitiva, pois as pessoas próximas estavam acostumadas com seus sumiços repentinos. A vida de Larry tomou um rumo decisivo no ano de 1995, quando ele decidiu abrir um novo escritório em Las Vegas e colocou um anúncio para a contratação de uma gerente. Foi nesse contexto que ele conheceu a mulher que se apresentou como Elisa Barash. Larry ficou instantaneamente encantado pela nova funcionária, que afirmava possuir um mestrado em administração de empresas e uma inteligência superior. A promoção de Elisa foi meteórica. Em apenas uma semana de trabalho, ela deixou o cargo inicial para se tornar a gerente responsável pelas finanças e pelas contas de confiança dos clientes da firma. Durante esse período em Nevada, o brilho da nova contratação foi ofuscado por descobertas financeiras alarmantes. Foi detectado que Elisa havia desviado aproximadamente $74.543 das contas de clientes do escritório. Essa fraude teve consequências devastadoras para a carreira de Larry, resultando na perda de sua licença para praticar advocacia no estado de Nevada e obrigando-o a fechar suas operações em Reno e Las Vegas. Contra toda a lógica profissional, Larry McNabney não apenas decidiu não denunciar Elisa às autoridades policiais, como manteve o relacionamento pessoal com ela. Em 6 de janeiro de 1996, os dois se casaram e se mudaram para Sacramento, na Califórnia, para tentar um novo começo. A decisão foi cercada de avisos, especialmente de sua filha Kristen, que alertou o pai de que Elisa era uma viúva negra focada apenas em sua fortuna. No novo escritório em Sacramento, a estrutura de trabalho era marcada pelo caos e por uma estranha dinâmica interna. No ano de 2001, a firma contratou Ginger Miller para atuar como secretária, mas a nova funcionária passou meses exercendo suas funções sem nunca ter tido a oportunidade de ver ou conversar pessoalmente com seu próprio patrão, Larry. Ginger logo percebeu que o controle real do dia a dia estava nas mãos de Elisa e de sua assistente inseparável, Sarah Dutra, uma estudante de arte de 23 anos de idade que havia sido contratada anteriormente. Sarah parecia ter um papel muito mais ativo e íntimo na empresa do que uma secretária comum, viajando com o casal e participando de decisões importantes. As suspeitas de Ginger Miller começaram a se acumular logo no seu primeiro dia de trabalho no escritório. Ela recebeu um telefonema de cobrança bastante agressivo de uma mulher que representava uma empresa de dispositivos médicos, reclamando sobre uma cadeira de rodas que havia sido alugada por Elisa e Sarah uma semana antes e que nunca havia sido devolvida. Para a devolução e regularização,
era exigido o pagamento de uma taxa de atraso no valor de $350. Além disso, Elisa frequentemente pedia que Ginger realizasse tarefas que fugiam completamente de sua descrição de cargo, como ir ao departamento de veículos motorizados buscar documentos para a venda do caminhão de Larry. A secretária também começou a notar irregularidades graves na documentação que passava por suas mãos. Ela flagrou momentos em que Elisa e Sarah forjavam abertamente a assinatura de Larry McNabney em diversos papéis legais e financeiros importantes. Elisa justificava essas ações dizendo que Larry estava viajando ou jogando golfe e que ele havia dado permissão para que os documentos fossem assinados por elas. Seguindo ordens diretas de sua superior, Ginger foi instruída a transferir grandes somas de dinheiro das contas profissionais da firma para uma conta pessoal, voltada exclusivamente para o treinamento de cavalos, um procedimento que aumentou ainda mais o clima de desconfiança e instabilidade dentro do escritório de Sacramento. O último registro de Larry McNabney com vida ocorreu no dia 10 de setembro de 2001. Ele estava participando do Pacific Quarter Horse Classic, um prestigiado evento hípico realizado em Los Angeles, onde pretendia exibir seus cavalos de raça. Durante a competição, o comportamento do advogado chamou a atenção de diversas testemunhas por estar visivelmente alterado. Larry parecia doente, profundamente desorientado, e sua aparência habitual, sempre impecável, estava descuidada. Larry, reconhecido como um cavaleiro experiente, cometeu erros técnicos atípicos na pista, levando os observadores a suspeitarem de um mal-estar súbito ou embriaguez. Após o encerramento do evento, Larry desapareceu, dando início a uma complexa rede de mentiras criadas por Elisa para encobrir sua ausência. Elisa passou a fornecer justificativas variadas e contraditórias sobre o paradeiro do marido, adaptando a narrativa conforme o interlocutor. Para funcionários e conhecidos do escritório, ela dizia que Larry estava em um torneio de golfe prolongado, em um retiro de yoga ou visitando amigos. Quando questionada por familiares preocupados, a versão mudava para uma viagem de negócios urgente para tratar de um caso importante ou férias de golfe no exterior. Em momentos de maior insistência por parte da secretária Ginger Miller, Elisa chegou a chorar e alegar que o casamento era tóxico e que Larry havia se internado em um centro de reabilitação para tratar seu alcoolismo. Ginger Miller, que fora contratada no dia 17 de setembro de 2001, começou a suspeitar dessas histórias após semanas de trabalho sem nunca ter visto o patrão pessoalmente. Suas dúvidas se transformaram em alerta quando ela percebeu que Elisa e Sarah Dutra estavam forjando a assinatura de Larry em documentos legais e vendendo bens dele, como seu caminhão particular. Finalmente, no final de novembro de 2001, Ginger relatou o desaparecimento à polícia. Pouco depois, Elisa teve um colapso emocional no escritório ao descobrir que a licença profissional de Larry na Califórnia havia expirado, gritando freneticamente que Larry não existia mais e questionando o que fariam agora. A investigação forense avançou significativamente após a localização do corpo no vinhedo em Linden. A identificação oficial foi confirmada por métodos técnicos, começando pela análise de tatuagens distintivas em ambos os braços do cadáver, que correspondiam aos registros físicos do advogado. Além disso, apesar do tempo decorrido, os peritos conseguiram coletar impressões digitais das mãos preservadas, confirmando formalmente que os restos mortais pertenciam a Larry McNabney, desaparecido há 21 semanas. A patologista forense doutora Terry Haddix realizou a autópsia com cautela, tentando não se deixar afetar pela cena perturbadora da exumação. Durante o exame detalhado, não foram encontrados ferimentos externos, sinais de violência física ou marcas de luta. A perícia buscou especificamente por evidências de que a vítima tivesse sido contida, como marcas de cordas ou abraçadeiras plásticas nos pulsos e tornozelos, mas não encontrou qualquer sinal de restrição física. Exames de raios-x em todo o corpo descartaram a presença de balas ou fraturas ósseas recentes,
O maior desafio para a doutora Haddix era a discrepância entre o tempo de desaparecimento e o estado de conservação do cadáver. Larry estava sumido há 5 meses, mas o corpo não apresentava o estágio de decomposição esperado para alguém deixado em uma cova rasa. A falta de atividade de insetos, como larvas de moscas, indicava que o corpo não estivera exposto ao ambiente externo durante todo o período. A análise externa também não revelou locais de injeção evidentes, mantendo a causa da morte como um mistério total no início dos trabalhos periciais. O rumo da investigação mudou quando os detetives conversaram com a família Wayland, amigos de Larry envolvidos em competições de cavalos. Debbie Wayland relatou que, durante uma conversa casual em um estábulo, enquanto cuidavam dos animais, Elisa perguntou se um tranquilizante para cavalos seria capaz de matar um ser humano. Debbie respondeu que certamente seria letal, pois o medicamento era forte o suficiente para derrubar um animal de quase 700 quilos. Com esse dado específico, os peritos realizaram exames toxicológicos detalhados em amostras de sangue, fígado e cabelo de Larry. As análises revelaram a presença de xilazina, um potente agente sedativo e analgésico de uso exclusivamente veterinário. Em humanos, a substância causa sedação profunda, colapso circulatório e depressão respiratória aguda, impedindo a respiração normal. O laudo técnico indicou uma concentração de 8 mg por litro no sangue da vítima. Esse nível era mais de 25 vezes superior à dose letal registrada para seres humanos, o que permitiu à doutora Terry Haddix determinar a causa da morte como envenenamento homicida por xilazina. Essa conclusão científica transformou o caso de um desaparecimento sob suspeita de vício em uma investigação de assassinato premeditado, colocando Elisa no centro das atenções como a principal suspeita. Para explicar a conservação incomum do corpo, a doutora Haddix desenvolveu a teoria da refrigeração. Ela descartou o congelamento, pois o processo de descongelar aceleraria os danos aos tecidos e a decomposição subsequente, o que não foi observado no caso de Larry. A única explicação viável era que o corpo fora mantido em um ambiente frio e vedado contra insetos. Os detetives descobriram que Elisa e seus colaboradores haviam retirado itens da residência de Larry, incluindo um refrigerador de vinho de tamanho considerável. Este aparelho fora levado para o rancho dos Wayland, onde estava sendo usado para guardar comida e bebidas. Após obterem um mandado legal, os policiais apreenderam o refrigerador para análise técnica. Durante a perícia, foram encontradas microfissuras no fundo plástico do eletrodoméstico, resultantes da pressão de um peso estático muito elevado, compatível com o corpo de um homem adulto. Além disso, o interior do refrigerador continha manchas de coloração marrom avermelhada que não haviam sido devidamente limpas. Testes laboratoriais confirmaram que essas manchas eram fluido de decomposição humana, idêntico ao encontrado na cova rasa do vinhedo. O confronto de DNA comprovou que os fluidos pertenciam a Larry McNabney, fornecendo a prova definitiva de que ele fora mantido no eletrodoméstico antes de ser enterrado. Essa evidência forense foi o ponto de apoio essencial para desvendar o intervalo de tempo entre a morte e a descoberta do corpo, conectando diretamente a ocultação do cadáver às ações de Elisa. Sem os avanços da medicina forense para provar a passagem do corpo pelo refrigerador, muitos detalhes cruciais do crime permaneceriam sem solução. A investigação avançada revelou que a mulher conhecida como Elisa McNabney era, na verdade, uma construção fictícia utilizada para ocultar um passado sombrio e criminoso. O nome Elisa fora roubado de uma antiga companheira de cela com quem Lauren Renee Sims dividiu o tempo de reclusão no estado da Flórida. Lauren, nascida em 20 de janeiro de 1966 em Attleboro, no estado de Massachusetts, era filha de Jesse e Jackie Sims. Apesar de ter crescido em uma família considerada amorosa e estável em Brooksville, ela abandonou os estudos no ensino médio, mesmo possuindo um quociente de inteligência de 145,
o que a qualificava como altamente dotada intelectualmente. Sua trajetória de crimes começou cedo, envolvendo-se em furtos em lojas, fraudes com cartões de crédito e invasões de domicílio. Ao longo de sua vida de grifter, Lauren acumulou uma ficha criminal extensa de 114 páginas e utilizou pelo menos 38 nomes diferentes para escapar das autoridades. Entre os pseudônimos conhecidos estavam Melissa Godwin, Tammy Killing e Shane Avaron. Ela vivia em constante fuga com sua filha Hailey, após ter cortado sua tornozeleira eletrônica na Flórida para evitar o retorno à prisão por violação de condicional após o furto de um kit de coloração de cabelo. Enquanto Lauren geria a fachada de sua vida em Sacramento, Sarah Dutra, uma estudante de arte da Universidade Estadual de Sacramento de 23 anos, tornou-se sua assistente e braço direito inseparável. A relação entre as duas foi descrita por testemunhas como codependente e obsessiva, assemelhando-se a duas ervilhas em uma vagem. Sarah não era apenas uma funcionária, mas uma participante ativa do estilo de vida luxuoso financiado pelo dinheiro de Larry McNabney, desfrutando de bolsas de grife, sapatos caros e um veículo arrendado em seu nome. As evidências digitais coletadas no computador portátil de Sarah foram cruciais para a investigação, revelando que ela havia realizado pesquisas específicas sobre o medicamento cetamina, uma substância com efeitos paralisantes semelhantes aos da xilazina utilizada no crime. No dia 11 de setembro de 2001, Sarah foi vista ajudando Lauren a transportar Larry, que estava visivelmente debilitado, para fora de um hotel em Los Angeles, utilizando uma cadeira de rodas alugada. A investigação concluiu que Sarah teve um papel fundamental em todas as fases do crime, desde o planejamento inicial e a execução do envenenamento até a posterior ocultação do cadáver no vinhedo. O cerco contra Lauren Sims começou a se fechar em janeiro de 2002, quando ela percebeu que a polícia estava próxima e fugiu de Sacramento em seu veículo Jaguar vermelho. Para financiar sua fuga e o retorno à Flórida, ela vendeu ativos de Larry, incluindo relógios e joias valiosas, conseguindo angariar aproximadamente $500 mil. Lauren estabeleceu-se na região de Destin, onde tentou recomeçar a vida trabalhando como assistente jurídica em um escritório de advocacia. No entanto, sua tentativa de ocultação falhou quando ela forneceu um número de previdência social falso pertencente a um homem, o que levantou suspeitas imediatas dos advogados locais. Sua própria filha, Hailey, ao ser confrontada com a confissão da mãe sobre o assassinato de Larry, decidiu que não poderia mais continuar fugindo e colaborou com as autoridades ao revelar a localização exata de Lauren. Em 18 de março de 2002, Lauren foi localizada por oficiais de patrulha, enquanto descansava perto de uma piscina em Walton Beach. No momento da abordagem, sem oferecer resistência, ela declarou aos policiais que era a pessoa que eles estavam procurando. Após sua captura, Lauren Sims forneceu uma confissão detalhada sobre o assassinato de Larry McNabney, em uma declaração escrita de 3 páginas. Ela admitiu que na noite de 10 de setembro de 2001, após uma discussão severa no hotel em Los Angeles, ela e Sarah decidiram matar Larry, utilizando gotas de xilazina colocadas em 2 taças de vinho tinto. O tranquilizante fora transferido de um kit médico de cavalos para um frasco vazio de colírio da marca Vicini para facilitar a administração. Lauren revelou que eles tentaram enterrar Larry no Parque Nacional de Yosemite naquela mesma noite, mas desistiram ao perceber que ele ainda estava vivo e tentando lutar apesar de estar fisicamente paralisado. O grupo retornou para Sacramento com a vítima no banco traseiro do caminhão, onde Larry recebeu uma dose final e fatal do tranquilizante. O corpo foi então mantido em um refrigerador de vinho na garagem por 3 meses, antes de Lauren o enterrar sozinha em um vinhedo, alegando que escolheu o local porque Larry gostava de vinho. Lauren encerrou sua própria vida por enforcamento em sua cela na Flórida em 31 de março de 2002, para evitar a extradição e o julgamento. Em sua nota de suicídio, ela solicitou que seu advogado processasse o sistema prisional por negligência e que qualquer compensação financeira fosse destinada aos seus filhos.
O julgamento de Sara Dutra teve início formal no dia 16 de janeiro de 2003, momento em que a jovem enfrentou a grave acusação de homicídio cometido com o objetivo direto de obter ganho financeiro. Ao longo do processo judicial, a estratégia da promotoria foi contundente ao apresentar Sara não como uma mera espectadora ou vítima das circunstâncias, mas como uma parceira fria e calculista na execução do crime. Os promotores sustentaram perante o tribunal que ela auxiliou Lauren Sims na preparação e administração do vinho, batizado com tranquilizante de cavalo, aproveitando-se deliberadamente de um momento em que Larry McNabney estava fisicamente vulnerável após o desgaste de uma competição hípica. Em sua defesa, os advogados de Sara Dutra argumentaram que sua conduta fora pautada pelo medo e que ela seria apenas uma jovem universitária facilmente influenciável, agindo sob o controle manipulador de uma criminosa experiente. Um dos pontos mais impactantes levados ao conhecimento do júri foi o relato sobre a frieza das acusadas logo após a morte da vítima. O tribunal ouviu como, após terem acomodado o corpo de Larry dentro do refrigerador localizado na garagem, as duas mulheres foram dormir tranquilamente na residência, demonstrando total ausência de remorso. A investigação apresentada no julgamento apontou que a motivação central para o assassinato foi estritamente financeira, pois a morte de Larry permitiria que a dupla continuasse operando o escritório de advocacia em Sacramento sem supervisão, gerando fundos contínuos para manter um padrão de vida luxuoso e livre de interferências externas. A decisão final do júri resultou na absolvição de Sara Dutra, da acusação mais severa de homicídio em primeiro grau, sendo ela finalmente considerada culpada pelo crime de homicídio culposo, tecnicamente definido como voluntary manslaughter, além de cumplicidade no assassinato. Pela sua participação direta no crime e na ocultação posterior, ela recebeu a sentença de 11 anos e 8 meses de prisão, que correspondia à pena máxima aplicável para as condenações recebidas naquele processo. Sara Dutra obteve sua liberdade definitiva no dia 26 de agosto de 2011, após ter cumprido efetivamente 8 anos de reclusão na instalação feminina localizada no centro da Califórnia. A conclusão do julgamento e a soltura da ré, após menos de uma década, provocaram uma profunda onda de indignação na família de Larry McNabney, que descreveu a sentença como excessivamente leve e um verdadeiro insulto à vida e à carreira do advogado. Apesar da controvérsia em torno da punição aplicada, o desfecho do caso permanece como um marco na justiça criminal, evidenciando como a integração entre a ciência forense avançada e o monitoramento rigoroso de registros financeiros foi essencial para desvendar uma identidade falsa sofisticada e solucionar um plano que visava a execução de um crime quase perfeito.